Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 3, nosso tema é a mordomia da alma e do espírito. Irmãos, nós vamos ver nessa lição como nós podemos fazer para cuidar bem da nossa alma, ou seja, das nossas faculdades mentais, intelectuais, a nossa alma e o nosso espírito. Nós temos que cuidar da nossa alma, isso é o nosso dever. A nossa alma somos nós mesmos, nosso corpo é o corpo emprestado, mas a nossa alma ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Então devemos cuidar bem e zelar bem dela. No nosso texto áureo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos preservar, devemos cuidar, porque Jesus vai arrebatar, Jesus vai vir. Mesmo que nós não fomos arrebatados, nós morreremos. Um dia nós vamos morrer. A coisa mais certa para o homem, depois do seu nascimento, depois que ele nasceu, a coisa mais certa que vai acontecer com ele é a sua morte. No caso do crente, nós cremos no arrebatamento. Então, meus irmãos, nós temos que cuidar bem. Nós temos que cuidar bem da nossa alma, cuidar bem daquilo que Deus nos concedeu, o nosso fôlego de vida, que é o nosso espírito. Nós temos que cuidar bem, viver bem para a glória do Senhor e santificar cada dia mais, melhorando na presença de Deus. A nossa verdade prática: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós nos preparamos para tanta coisa, mas será que verdadeiramente estamos preparados se Jesus vier arrebatar a sua igreja? Será que a nossa alma está realmente preparada para subir? Será que nós somos crentes, meus irmãos, só por fora? Será que nós não somos crentes por dentro? Será que nós escondemos coisas que, se alguém soubesse, ia prejudicar muito a nossa vida? Então saiba, nós temos que cuidar bem da nossa alma, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos. Na nossa leitura bíblica em classe, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16, 22 ao 25, diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, não ceder os desejos da carne, não ceder os desejos ao qual o inimigo das nossas almas, claro, ele nos ilude, mas os desejos estão aí, as vontades estão aí. Nós pegamos, se nós tivermos vontade, é como se a gente estivesse pegando essa vontade para nós e a gente só não faz porque às vezes não tem oportunidade. Então nós temos que cuidar bem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas: porque a carne ela cobiça contra o espírito. É uma guerra, às vezes, que nós vivemos dentro de nós. É a carne e o espírito, ou seja, a alma está ali no meio. O espírito quer prender, quer adorar a Deus, mas a carne ela quer as coisas deste mundo. O espírito quer, e a alma fica ali. Depende, meus irmãos. A alma é o nosso livre-arbítrio. A alma é ou nós escolhemos fazer a vontade do espírito ou nós escolhemos fazer a vontade da carne. É claro, meus irmãos, se alimentar é coisa da carne. O espírito ele não se alimenta das coisas deste mundo, mas tem coisas que a carne ela pede para ser melhor tratada, ela pede um remédio, ela pede algo, mas não, aqui está falando de pecado, de concupiscência, de pecados que às vezes a carne deseja. O que é a carne? É o nosso corpo, é a nossa vida pecaminosa, né? A nossa vida pecaminosa é nosso estágio pecaminoso. Então ele quer o que? A carne ela quer prender para as coisas da carne, aquilo que faz bem somente nesta vida. Versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, da onde vem isso? Isso é coisa da carne, meus irmãos. Mas a carne só consegue colocar em prática se a alma desejar. Se a alma deseja, a carne coloca em prática. Se a alma não deseja, a carne não coloca em prática. A carne só coloca em prática aquilo que a alma deseja. O espírito só coloca em prática aquilo que a alma deseja. Eu, particularmente, entendo dessa forma. Uma forma resumida e simplificada para nós entendermos. Então, a alma, ela vai, como nós já falamos, ela vai desejar aquilo que nós realmente escolhemos. Ou é pender para as coisas do espírito, que é adorar a Deus, ou é desejar as coisas da carne, que é as coisas do mundo. Irmãos, a gente precisa trabalhar, nós precisamos estudar a nossa vida. O irmão sabe que aqui a lição está falando de pecado, aquilo que prejudica o desejo do homem de estar com Deus. Essa é a tônica da lição.
Na nossa introdução, para ser mordomo da alma e do espírito, o homem necessita antes de tudo da fé em Deus, da entrega incondicional a Jesus Cristo e da ação poderosa do Espírito Santo na sua mente, pensamento e maneira de viver diante do Criador. Para isso é preciso ser nova criatura. Então, meus irmãos, não adianta. A pessoa precisa tomar uma atitude. Ela precisa tomar uma atitude em fugir da aparência do mal. Quando nós falamos aqui acerca de mordomia, de cuidar da alma, por quê? Irmãos, se nós pendermos para as coisas da carne, vai prejudicar o quê? A nossa alma. Se nós escolhemos as coisas do Espírito, vai melhorar a nossa alma. Então a gente sabe que as coisas da carne, o pecado faz mal para a alma, e o Espírito, que é o fôlego de vida, que é aquele que adora a Deus, faz bem para a alma. Então o que nós temos que fazer? Desejar mais as coisas do Espírito, porque é Ele que faz com que a gente venha a ter o quê? Essa ligação com Deus, que é o nosso fôlego de vida. E aqui o tópico 1, conceituando a alma e o espírito, o significado da alma. No Novo, o termo usado é psique, que tem um sentido de alma e de vida e encontra-se ligado à palavra psíquicos, que significa pertencente a esta vida. Então a alma é desta vida. O espírito, ele é o fôlego de vida a qual Deus soprou, claro, lá no Jardim do Éden, como nós vemos. Alguém diz que o espírito e a alma é a mesma coisa. Claro, meus irmãos. Mas a alma, eu creio que a alma ela está ali. O espírito deseja adorar a Deus. A carne quer fazer as coisas deste mundo. E a alma está ali. Então nós temos que cuidar bem da nossa alma. E aqui, esse é o significado da alma. A alma é onde nós armazenamos o quê? Que são as nossas faculdades mentais, que é aquilo que nós pensamos, que é aquilo que nós desejamos, que é aquilo que nós imaginamos. Isso é a alma. A alma é tudo isso. É aquilo onde nós armazenamos as coisas. Nós temos cérebro que armazena, claro, mas a alma é aquilo que armazena. Porque, meus irmãos, o corpo pode estar em perfeito estado, mas se a alma sai do corpo, o espírito sai do corpo, claro, a alma e o espírito saem do corpo, o corpo morre. O corpo morre. E às vezes a pessoa toma lá 20 tiros e está viva. E está viva. A alma e o espírito está lá naquela pessoa. Ela não morreu, ela está viva. Então aqui está falando acerca da alma e também quer dizer a questão da personalidade da pessoa, que também tem a ver com a alma. A origem da alma. A alma está unida ao espírito e por isso é humanamente impossível separá-los. Só a palavra de Deus pode fazê-lo. Ou seja, a espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito. Só Deus pode chegar. Só Deus chega lá. Então nós vemos que essa divisão só Deus pode fazer. Então, isso, meus irmãos, é uma coisa tão assim, tão tremenda, tão incompreensível para nós, que a gente só tem essa resposta. Só Deus sabe qual que é a divisão da alma e do espírito. Então veja que essa é a origem da alma. A alma, claro, provém do espírito. E o que dá fôlego para o homem é o que? É o espírito, o qual Deus soprou. Mas as faculdades mentais onde o homem armazena tudo aquilo que ele pratica, tudo aquilo que ele faz nessa vida, as suas lembranças, está na alma. Aqui nas três teorias aqui, a teoria da pré-existência vai falar acerca da reencarnação. Alguns acham que o homem fica reencarnando, o espiritismo vai melhorando a sua condição e vai nessa vida e na outra vida ele melhora mais um pouco e vai melhorando e vai melhorando. Nós não cremos nessa teoria da reencarnação, da pré-existência. O tópico, a parte 2.2 aqui, o criacionismo, que fala do filósofo grego, diga-se a criação de almas diariamente para que habitem nos corpos, e corpos que forem sendo concebidos, ou seja, tipo como se fosse o criacionismo. Ele acha que a alma entra no corpo e a alma é uma coisa assim que não tem muita significância, e na verdade para nós tem. Então o criacionismo, ele crê nisso. Os filósofos, claro, a maioria deles não acredita em Deus, mas eles sabem, para o corpo se movimentar, algo tem que estar conectado, que não é somente o corpo, em si. Tem algo a mais aí, que é a vida que eles interpretam como a alma, né? Eles interpretam vida, nós interpretamos alma. O que
vida para o corpo é a alma e o espírito. Então eles acreditam no criacionismo, eles acreditam que em um pouco de vista que carece dos fundamentos bíblicos. Claro, carece um pouco. No caso aqui, ela carece acerca de ter referências bíblicas que nos dão essa certeza. E a teoria participativa. A teoria expressa que Deus dá vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica geradas por ele. Assim, o homem e a mulher geram um novo ser com a cooperação de vida. Quem coopera com isso é Deus. Deus coopera para que o homem possa vir a existir. Isso é criação do próprio Senhor, do próprio Deus, Criador de todas as coisas. Então nós somos o quê? Criaturas de Deus. E através disso nós temos a nossa alma. Claro, como nós falamos na lição passada, esse corpo é o corpo emprestado, que ao qual a nossa alma veio neste corpo para vir a existir vida. A alma e o espírito para existir vida neste corpo. Então é isso que Deus faz. Deus faz a junção da alma, do espírito e do corpo. Alguns falam até tricotomia, mas a questão do corpo, alma e espírito. Alguns creem que a questão que o espírito e a alma vão estar no paraíso. Outros acham que o espírito vai voltar para Deus, a alma vai para o céu e para o inferno, e o corpo é um corpo emprestado, então é da terra, vai ficar na terra. Quando nós subirmos e formos arrebatados, a gente não vai nem ver quando isso acontecer, porque a transformação será instantânea, nós receberemos um corpo glorificado. Mas continuando aqui, conceituação do espírito nós já falamos. Deixa eu aqui ver. Isso mesmo, conceituação do espírito. Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere ao espírito é pneuma. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana, o próprio ser da pessoa, ou seja, o ser que vem a existir, que é o espírito. Então o espírito faz com que o homem venha a ser alma vivente, assim como Deus falou. Quando Deus coloca a alma vivente no homem, claro, também coloca a alma. É um ser vivente com espírito, alma e corpo. Então aquilo que nós falamos, alguns acreditam que o corpo vai ficar, a alma ela está ali, o espírito volta para Deus e a alma vai para o céu ou para o inferno. Então nosso conceito de espírito é esse, claro, a alma e o espírito estão ligados o quê? Naquilo que nós não vemos, daquilo que dá o fôlego de vida para o homem, daquilo que dá a existência ao homem. Claro, o corpo também dá existência ao homem, mas o que dá vida, o que faz esse corpo se movimentar é a alma e o espírito. Tópico 2. A mordomia da alma, o homem interior. A tricotomia do homem. Afirmamos que o ser humano é um ser tricotômico, ou seja, Deus o constitui em 3 partes, conforme revela-nos a sua palavra: o vosso espírito, alma e corpo. O corpo, parte material, refere-se ao homem exterior. Já o conjunto material, formado pela alma e pelo espírito, que é envolvido pelo corpo, a Bíblia denomina-o de o homem interior. A alma e o corpo fazem parte do homem interior. O que a gente pensa, o que a gente acha, decisões que nós vamos tomar, pensamentos que nós temos, faculdades mentais, o que nós desejamos, aquilo que as pessoas não falam para ninguém, mas que pensa, que deseja, isso está dentro do homem. Isso faz parte o quê? Da alma e do espírito. Então, por isso que nós temos que cuidar bem da nossa alma e do nosso espírito. Continuando aqui, para a gente não ficar preso nessa parte, a mordomia da alma. A Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservada irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui vai falar o quê? Que nós temos que preservar o quê? Na presença de Deus, pensando coisas boas, desejando estar com Deus, desejando estar na presença de Deus. Não adianta nada estar na igreja e estar com desejo das coisas mundanas. Irmãos, desejo é aquilo que a gente às vezes quer de uma forma assim que incontrolável. Agora, vontades, meus irmãos, vontade a gente dá, mas dá uns 5 minutos, eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo, e a pessoa pede para Deus misericórdia, Deus ajuda e liberta dessa vontade, e a vida continua. E aqui a necessidade da alma. Essa necessidade inclui a emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual e da presença divina. Então essa alma que está dentro de nós, ela necessita da presença de Deus e dos refrigérios de Deus. Quer ver uma coisa, irmãos? Por isso que as pessoas hoje estão tão doentes, as pessoas hoje
estão mais suscetíveis a problemas psicológicos. Isso faz parte da alma. Problema psicológico é uma coisa da alma. Por isso que nós temos que ficar a nossa espiritualidade tem que estar íntegra e fiel diante de Deus. Não estou dizendo que ninguém pode ficar, a pessoa não pode ter um problema psicológico, mesmo estando na presença de Deus, não é isso, né? Mas o que eu quero dizer, o que a Bíblia nos leva a imaginar, que essas pessoas estão sujeitas a tudo. As pessoas, claro, estão sujeitas a depressão. Elias teve depressão, homens de Deus tiveram depressão. Tiveram e passaram. Não fica a vida toda com traumas. Com traumas que eu digo, nunca consegue se libertar, nunca consegue vencer essa doença. Então, a necessidade da alma é estar com Deus. E aqui vai falar da santificação da alma. A alma precisa ser santificada. O que é mais fácil? Santificar o homem exterior ou santificar o homem interior? É claro, meus irmãos, santificar o homem interior. Porque no nosso interior, muitas das vezes, a gente acaba guardando mazelas, essas monte de bobagens aí, porque a gente acha que Deus não vê, que Deus não está preocupado. No entanto, nós temos que tomar ainda mais cuidado com o nosso homem interior. Porque para o homem exterior colocar em prática, o homem interior tem que concordar, vamos dizer assim. O homem exterior só faz aquilo que o homem interior tem vontade. A santificação dos pensamentos. É aquilo que nós estávamos falando. Cuidado com o seu pensamento. Cuidado com as emoções. Aqui vai falar de emoções. Cuidado com as emoções. Nós temos que gerenciar, melhor dizendo, as nossas faculdades mentais. Saber o que pensar, saber como pensar, saber o que guardar, saber como guardar. Se você perdoou, guarde sem sentir dor. Então, saber guardar as coisas, saber pensar, saber fazer, saber, meus irmãos, gerenciar a nossa mente, para a gente não ter ira, nem contenda, nem inveja, nem cobiça, nenhum desses tipos de sentimentos venha prejudicar a nossa vida. Então, nós temos que ter a consciência de quê? Que nós temos que estar na presença de Deus, saudáveis, com a nossa alma saudável, com o nosso espírito saudável. Cuidar do nosso homem interior. A gente cuida muito do exterior, aparente, todo mundo vê. Mas o interior é uma luta constante entre o diabo, uma luta constante, uma batalha constante, ao qual o diabo ele batalha muito para tomar terreno dentro de nós, para tomar terreno dentro da nossa vida, dentro de nós. Para quê? Porque aquilo que está fora, meus irmãos, pode ser lindo, maravilhoso. Porém, se aquilo que está dentro não estiver bom, o que está fora não consegue sustentar. E aqui no 3, a mordomia do Espírito, andando em Espírito. Andando em Espírito, meus irmãos, é fazendo a vontade de Deus, sendo crente, buscando a Deus, buscando agradar a Deus, buscando melhorar a nossa vida, tendo paz. Porque, meus irmãos, quando a gente pede perdão, nós sentimos paz, nós nos sentimos perdoados, nós nos sentimos desejosos de cada vez mais estar na presença de Deus. Frutificando no Espírito. Quando o crente produz frutos dignos da vida cristã, ele glorifica a Deus. O fruto do Espírito, meus irmãos, é aquela obra que a gente faz de dentro para fora. É aquilo que ninguém vê, mas as pessoas, pelo semblante do nosso rosto, estão vendo que nós temos paz, que nós temos o quê? Estamos servindo ao nosso Deus. Esse tem que ser o nosso sentimento. Um sentimento de amor. Um sentimento de estar na presença de Deus, de estarmos desejosos de cada dia mais glorificar a Deus. E andando em Espírito, claro, frutificando, dando frutos para que o reino de Deus. Então, meus irmãos, nessa lição saiba, não adianta esconder dos homens, porque Deus é o Deus que tudo vê. A nossa conclusão: a mordomia da alma e do espírito, juntamente com a do corpo, completa a conservação integral do crente. Zelar pela nossa interioridade e exterioridade diante de Deus é reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós, e não somente partes da nossa vida. Por isso, sinta-se encorajado a expressar Cristo como seu Salvador. Esteja nele, seja santo, por isso Deus nos chamou. Seja santo dentro de si. Seja santo, não queira expressar uma coisa que você não é. Peça perdão para Deus. Vamos pedir perdão para Deus para a gente melhorar o nosso homem interior. Ser crente do exterior é muito fácil, meus irmãos. É colocar a Bíblia debaixo do braço, fazer cara de crente, tudo bem. Mas ser crente interior, esse que é o difícil. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assistente do nosso canal está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.